a gente precisa entender que tem espaço para todos, né? E o Pará, ele pode dar o exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo, de como a gente deve proceder para preservar a floresta, mas manter áreas produtivas. Eu estava fazendo umas contas esses dias, o Pará tem 124 milhões de hectares na sua área total. Dessas, 31 milhões de hectares são áreas indígenas, 42 milhões de hectares são unidade de conservação ou da União, ou do Estado, ou dos municípios. Hoje 52 são só da União, são 92 áreas unidade de conservação. Aí você tem mais 1 milhão e 700 de projeto de assentamento, tem mais 1 milhão aproximadamente de área federal militar. Ou seja, e às vezes vem aquela narrativa de que o Pará está sendo destruído e quando você faz a conta, na ponta da caneta não é. Hoje nós temos mais de 70% de floresta em pé. Então, e aí com a guerra de narrativa, ela acaba criando um conflito, muitas vezes onde nem existe. Então por isso que eu digo que a gente faz uma defesa que o Pará é tão grande e tão com condições de fazer desenvolvimento sustentável, que ele pode garantir floresta em pé, mas garantir terra para o quilombola, terra para o indígena, terra para o pequeno produtor, para o médio produtor, para o grande produtor, em que todos tenham a sua oportunidade, né? Alguns gargalos que a gente precisa trabalhar para resolver. Então, eu me debrucei nesses 3 anos de mandato, e principalmente nesse terceiro ano, em dar continuidade nessa luta, na defesa do setor produtivo. Quando eu falo em setor produtivo, as pessoas precisam entender que eu não estou falando simplesmente do agronegócio, eu estou falando de todo mundo. Do pequeno produtor rural que tem uma horta no quintal da sua casa, muitas das vezes no interior de Santarém, por exemplo, do médio produtor até o grande produtor, que todos são importantes nessa cadeia produtiva, claro, que existe uns, principalmente o da agricultura familiar, que precisa muito mais de apoio em relação a fomento, incentivo, assistência, né? Apoio e assistência, do que um grande produtor rural que já tem uma estrutura melhor, tem mais acesso a crédito, essa coisa. O senhor é identificado mais com o setor produtivo, né? Com relação, pela própria história do ex-prefeito Miramar, que também está envolvido nessa questão do setor produtivo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor se sente mais à direita ou mais à esquerda? O senhor vai defender uma candidatura de um candidato da direita ou a reeleição do Lula? O senhor já definiu isso hoje? Isso está definido desde sempre. O que acontece hoje, né? Eu, antes de responder especificamente a tua pergunta, eu queria fazer um comentário. Porque muitas vezes as pessoas me cobram, porque eu sempre tive um posicionamento de direita e meu posicionamento não vai mudar. Agora as pessoas não esperem de mim que eu vá para a história da lacração ser extremista. Porque eu sou de uma geração que aprendi a respeitar todo mundo, inclusive quem pensa diferente de mim. Essa é a essência da democracia. A gente diz que defende a liberdade e a democracia, mas não respeita a opinião de quem pensa diferente dele. No meu caso, não. Eu sempre respeitei as autoridades políticas, religiosas, militar, civil, e o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito de uma cidade, são autoridades constituídas. Eu não posso abrir mão, porque eu tenho um pensamento mais à direita, de deixar de dialogar com o governo para buscar um recurso para a nossa região ou para o nosso estado do Pará. E eu fiz esse diálogo com o governo federal, do presidente Lula, com vários ministérios. Politicamente, hoje, eu sempre fui de direita e todo mundo sabe disso, né? Mas aí eu hoje, nessa condição de sair da polarização por conta dessas extremas, que eu discordo do pensamento extremista dos dois lados, eu me considero hoje um cara de centro-direita. O meu posicionamento é esse. E para as eleições desse ano, espero que saia o nome de consenso de centro-direita, uma direita, mas que não seja extremista.